Pois é. Agora, qual é a percepção que as pessoas têm aí, Roberto? As pessoas comuns, enfim, com quem você convive aí, sobre o desempenho do presidente Biden nessa crise especificamente, na crise da Ucrânia. Ontem eu até estava conversando com um colega que veio aqui, que mora aí nos Estados Unidos, está aqui no Brasil, e perguntei a ele, porque algo que é muito utilizado para atacar o presidente Biden é a questão etária, né? Até injustamente em determinado momento, mas para misturar a idade com alguma fraqueza para tomar decisões, alguma instabilidade intelectual já, digamos assim. E o mundo menos seguro é um ativo para o adversário do Biden atacá-lo nesse sentido. Está vendo? Os Estados Unidos perderam a posição de xerife do mundo porque o nosso chefe aqui é um velhinho fraquinho, não sabe o que fazer. Tem essa crítica aí, Roberto? Tem. Para começar essa discussão, na verdade, a gente começa algo que a gente já trouxe aqui também no Flow News, que é a polarização, né? Não só no Brasil, nos Estados Unidos, no mundo inteiro. Virou um tal de direita contra esquerda, esquerda contra direita, né? Um extremismo absurdo. E isso, obviamente, acontece nos Estados Unidos também. O Biden, a verdade é que ele dá motivos, né? Ele dorme em reunião, ele dá a mão para. Já deu a mão para ninguém, né? Para cumprimentar líderes e não tinha ninguém na frente dele. Então, ele deu alguns motivos, né? Para se tornar para pegarem e usarem isso como piada por conta da idade dele. A posição dele na guerra da Ucrânia e Rússia foi extremamente criticada dentro dos Estados Unidos. Agora, na guerra de Israel contra o Hamas, a postura dele, embora tenha demorado lá 1 ou 2 dias para ele se pronunciar, o pronunciamento dele foi muito forte e muito elogiado nos Estados Unidos. Porque, aí também vou dar a minha impressão pessoal, pela primeira vez, assim, ele se colocou como um líder, né, como o presidente americano normalmente se coloca como um líder mundial, mostrando a força da nação, dando um recado sério. Independente se o recado foi certo ou errado, não estou aqui julgando isso, né, mas a postura dele como líder foi muito bem vista, ao contrário da posição dele quando foi Rússia e Ucrânia, e muitos, inclusive, falam que essa guerra veio muito pela falta de postura de liderança dos Estados Unidos nesse cenário. Então, tem sim, com certeza o Trump vai chegar rasgando, e ele já nessas prévias dele, nessas campanhas aqui das primárias aqui dos Estados Unidos, ele já anda falando, né, sobre a idade avançada, que não dá para confiar, enfim, mas falando da postura dele na guerra de Israel, o discurso dele foi muito bem visto, assim, por todos os lados, assim, como um líder, né, que deveria ter se posicionado como se posicionou, falando, olha, o recado é esse, nós estamos sendo cristalinos e transparentes em dizer o posicionamento americano. Spiegel, aqui Elaine, tudo bem? Oi, O que a Elaine. gente percebe, tudo bom? O que a gente percebe é que, de fato, o Biden está sabendo capitalizar isso muito bem para returning votes aí nos Estados Unidos, né? Hoje mesmo ele fez um vídeo e postou nas redes declarando que a abertura aí dos portões para o Egito foram resultado aí da relação diplomática dos Estados Unidos, né? Quer dizer, numa postura clara aí de tentar se capitalizar dessa ação hoje das 350 pessoas que passaram para o Egito ali, né, e fugindo ali da faixa de Gaza. Com certeza ele vai usar isso como bandeira política, não tem a menor dúvida, até porque eu falei, né, a guerra da Rússia e da Ucrânia foi muito contrário à imagem dele, porque muitos nos Estados Unidos culpam a guerra ter acontecido pela falta de posicionamento americano. Né? Então, essa posição dele talvez seja para retomar um pouco essa imagem que ele perdeu na Primeira Guerra, agora falando sobre a guerra de Israel. De novo, como vocês mesmos estavam falando, né? Existem muitos interesses políticos e econômicos que nós não sabemos. Né? Nós não temos acesso a exatamente quais as verdadeiras intenções das coisas. Né? Quando a gente fala desde o ataque do Hamas, por exemplo, tem várias vias de pensamento, falando, por exemplo, do ataque do Hamas, era porque eles queriam surpreender, outros já falam que não, foi o Irã que mandou porque o Irã está na retaguarda, ou seja, no final a gente não sabe
a realidade. A gente tem informações, a gente tem números, a gente tem coisas que são divulgadas, né, para a gente poder conjecturar ideias, né, mas no final, se ele vai usar isso para o palanque político ou não, a gente nunca sabe. Mas no caso do Biden, notoriamente ele já está, né, se posicionando desde o começo, diferente da guerra da Ucrânia, que foi ali onde ele perdeu muita credibilidade para os próprios democratas, inclusive, tá? Não só para os republicanos. Muita gente democrata olhou e falou, cara, isso daqui não é os Estados Unidos, não é assim que a gente, né, se comporta. Nós sempre lideramos, né? Depois da Guerra Fria, os Estados Unidos sempre se mostrou como líder no mundo, né? Então, de certa forma, ele está tentando recuperar essa imagem, porque em novembro de 24 tem eleições e o bicho vai pegar aqui, porque, né, vai ter uma guerra extremamente disputada, exatamente pela polarização que está aqui nos Estados Unidos também, de esquerda a direita, assim como no mundo inteiro. E a gente percebe como a política muda de uma hora para outra, né? Engraçado, no início aqui a gente estava brincando que jamais a gente poderia pensar Lula e Alckmin juntos. E jamais a gente poderia pensar Netanyahu e Biden juntos, né, se capitalizando dessa guerra, porque vale dizer que eles eram, o Netanyahu era muito mais próximo do Trump do que propriamente do Biden, e agora eles parecem ter uma boa relação, ainda que uma relação provavelmente interesseira, né? Me parece que essa questão no Congresso americano, Roberto, ela é bipartidária, ela nem tem falta de consenso, a aprovação de ajuda financeira, a aprovação de resoluções que vão ao encontro dos interesses de Israel. Então, talvez isso explique um pouco esse ponto que a Elaine destacou, né? Olha, obviamente o que eu vou falar aqui tem que tomar cuidado para não parecer que eu estou pressupondo alguma coisa do para frente, mas quando a gente olha para trás, nas histórias de guerras, principalmente onde os Estados Unidos estavam envolvidos, você vê que os Estados Unidos, na grande maioria das vezes, sai muito fortalecido economicamente ou politicamente, né, perante outros líderes do mundo. Então, obviamente, uma guerra, quando a gente olha pelo foco político-econômico, tem muitas coisas que a gente, quando está olhando para o lado humanitário, a gente não está vendo o que está acontecendo no outro corredor, né? Então, o que você está falando tem total razão. E mais, assim, a gente vai saber, num futuro breve, né, como que sai não só os Estados Unidos, como Israel e outros países que estão envolvidos. Você pega a própria então, a cabeça de Londres, né, a Inglaterra, que também está posicionado, e outros países também que estão posicionados para isso. A gente vai ver daqui a pouco qual o resultado que vai acontecer, porque a gente tem que lembrar e colocar talvez todas essas posições políticas e econômicas em um contexto de mundo que pós-Covid mudou muito, né? Inflação no mundo inteiro, poderio financeiro diminuído, ou seja, tem algumas coisas acontecendo pós-Covid que, se você olhar a história, você fala, se eu tirar o aspecto humanitário por um minuto e olhar o aspecto político e econômico, talvez muitas coisas interessantes podem acontecer, inclusive retomada de poderes que poderiam estar se perdendo, né? Enfim, então é um tema, de novo, complicado, é um jogo geopolítico que, né, tem muita gente especialista que sabe analisar um pouco mais, a gente que acaba só comentando, a gente espera para ver o resultado e depois, né, coloca no caderninho, porque quando tiver uma próxima a gente vai poder tirar algum resultado, né, e já saber algum outros próximos passos que virão.